Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Estou eu aqui novamente, professor Rivaldo. Vamos tocar nossa geografia, vamos preparar você aí para esse vestibular, que isso é o que importa. Começando já aí no nosso ritmo, o que nós vamos tratar de ver hoje? Vamos lá, frente B, estudo a população brasileira. Nós dividimos sempre essa frente B, porque eu sempre falo para você, a parte mais importante que nós temos. Prova de geografia, sem geografia do Brasil, seja os mais diferentes aspectos, geografia humana, geografia física, sempre ela está presente, né? Então nós temos que dar uma atenção para esse Brasil, tá? E é a nossa frente B que nos ajuda a fazer isso, não é mesmo? Então vamos lá. Então o que nós vamos ver hoje? Dá uma olhada nesse estudo da população brasileira. Quando nós começamos a ver a tal da população brasileira, que nós acabamos percebendo aí? Nós acabamos percebendo justamente que isso vai ser caracterizado, a primeira coisa que a gente estuda é o crescimento da população. Através do crescimento da população nós podemos muitas vezes perceber sugar daquilo ali, né? Diversas características no que dizem respeito também ao seu desenvolvimento econômico e social. Só que para você, sempre que se vê lá a tua questãozinha que está falando de crescimento da população, bota na tua cabeça, né, que o crescimento da população em diferentes regiões, ela acompanha sempre a mesma lógica. Qual é essa mesma lógica, né? Essa mesma lógica, ela vai ser caracterizada principalmente pelas fases de crescimento. Primeiro, o que acontece? Primeiro momento de desenvolvimento, você tem assim, altas taxas de natalidade, mas também altas taxas de mortalidade. Nasce muito, morre muito. Como consequência para isso, geralmente você tem um crescimento da população lento, não vai, devagarzão, e assim vai, né? Mas essa fase com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social, cada vez ela vai tratando de ficar mais para trás. E daí começou a melhorar a vida da galera, o que acontece? Você já consegue perceber que as mortalidades começam a diminuir. Aumenta a expectativa de vida, e principalmente a mortalidade infantil, ela dá uma enxugada. Mortalidade infantil é muito fácil de ser percebido porque existe essa tal dessa enxugada aí, né? Você pega, por exemplo, só o acesso das crianças, por assim dizer, às redes de sistema de água e esgoto tratado, isso diminui a mortalidade infantil, que é uma coisa assustadora. Então daí, diminuindo essa mortalidade e continuando a natalidade, bum, a população explode. Boom demográfico. Aquele crescimento exagerado da população. Mas só que lá na frente nós acabamos percebendo o quê? Mais uma vez, nós vamos ter aí que ocorre essa mudança da economia, da sociedade. O desenvolvimento econômico e social, ele continua acontecendo. E se ele continua acontecendo, o que é que nós acabamos percebendo? Próximo passo que nós vamos ter aí é também a diminuição da natalidade. Então daí está se morrendo menos, vivendo menos. Você tem uma estabilidade econômica que é conhecida como uma estabilidade demográfica que é conhecida como transição demográfica. Beleza? Então é essa lógica. E essa mesma lógica vai servir para você entender também o crescimento da população brasileira. Vamos lá nós acompanharmos alguns dados aqui. Olha a tabelinha que eu tenho aqui para você. Essa tabelinha você pode ir observando ela aí, ó, como é que ela está mostrando a evolução da população brasileira. Lá em 1872, era um pouco mais de 9 milhões de habitantes, 90 foi para 14, 1917, daí foi crescendo, né? Primeiro de 20 em 20 anos. 1920, 30 milhões, 1940, já chegamos a 41 milhões. Depois a cada década, 51, 70, lá em 1980 eram 120 milhões em ação, 1991, 146, 2.169, 2010, chegamos a casa aí dos 190 mil habitantes, o que provavelmente vai ser a casa no nosso 2020, não saíram ainda os dados oficiais. Censo deveria ocorrer nesse 2020, não tenho certeza absoluta se isso vai acontecer,
mas as expectativas que apresenta o IBGE aí para nós é que talvez nós vamos ultrapassar esse 2010 com um contingente populacional pouquinho superior a 210 milhões de habitantes, né? Que não seria uma coisa muito grande, um crescimento muito significativo aí. Ainda o crescimento vai ser baixo para uma década, né? Então, o que nós acabamos percebendo aqui é que ainda a população brasileira, ela continua em um crescente. A nossa população, ela continua crescendo e crescendo muito, né? Então tá aí, ó, as perspectivas, conforme eu fui falando para vocês, chegando aí ao que basicamente seria a realidade, né? Mas, por outro lado, o que nós acabamos tendo aqui? Taxa de crescimento da população. Essa taxa de crescimento, a gente tem que tomar um cuidado e um cuidado muito grande. Você já percebe de cara. 1941, esquece taxa de natalidade e mortalidade, que aqui só tem um fundo decorativo nele. 1941 a 1950, taxa de crescimento era de 2,3%, né? E o que a gente percebe? Quando nós estamos aí entrando no século XX, você tem um aumento, né? A década de 50, 2,9% e a década de 60, 2,9%. Dessa década de 60 para cá, o que é que nós estamos percebendo? Nós estamos tendo uma queda muito significativa nessa chamada taxa de crescimento, né? E aí você tem que aproveitar para começar a fazer as suas relações. Como é que funciona esse trem aqui então? Você tem que começar a fazer as relações assim, ó. Se você for pegar o período que nós vamos começar a perceber quedas nesse crescimento, também eles vão ser períodos onde nós temos um processo de urbanização acontecendo uma velocidade muito elevada no Brasil. Essa população urbana crescendo, fruto do êxodo rural, vai já acabar gerando o quê? Acabar gerando que na cidade, por mais que você tenha muitas vezes uma população extremamente carente, a qualidade de vida na cidade é melhor, né? O que justifica essa melhoria de vida e uma queda na taxa de crescimento. Então o que eu quero que você põe na sua cabeça é o seguinte, depois de tudo isso. A população brasileira, ela continua a crescer. Só que o que vem acontecendo é que nos últimos anos, ela não cresce mais em um ritmo, em uma velocidade tão grande. Ela vem diminuindo o seu ritmo de crescimento. Quando nós falamos assim, por exemplo, tá aí naquele negócio lá, alta taxa de natalidade, não sei o quê, nós não estamos vivendo mais uma fase de crescimento absurdo da nossa população, mas ela também não estabilizou. Então, nós não atingimos ainda a transição, o amadurecimento demográfico, mas nós estamos, digamos assim, a caminho, tá? Então, está amadurecendo o nosso, a nossa transição demográfica aí, beleza? Então, essa é a primeira característica que eu queria ver com da população com você aqui. Daí a gente não pode esquecer, né? Modelo clássico também. O que é? Pirâmide etária, né? Vira e mexe, principalmente em prova do Enem, o que a gente acaba... Os caras amam uma pirâmide etária. Porque dizem lá que o aluno, que o candidato que é você, tem que saber fazer o quê? Ler gráficos e tabelas. Então a gente vai nessa. Então essa aqui é a pirâmide de 1970. O que nós percebemos no Brasil? Nessa pirâmide do ano de 1970. Olha aqui, ó, meu povo. Base extremamente larga, e você sabe o que significa base extremamente larga. Uma concentração muito grande de jovens, altas taxas de natalidade. Então isso acaba refletindo no quê? Acaba refletindo que ainda ali nós tínhamos uma característica de pirâmide etária, uma formação, uma estrutura etária típica de país subdesenvolvido, né? E por outro lado, você vai perceber também que essa região mais um top aqui, ó, da nossa montanha, não, da nossa pirâmide, me desculpe, você tem uma pequena participação dos idosos, certo? Só que o trem vai andando, não é mesmo? Daí nós saltamos lá de 1970 para o ano de 1991, onde acabou ocorrendo o quê? Um novo censo. Então aqui nesse ano de 1991, é a primeira vez na história demográfica do nosso país que nós percebemos esse fenômeno aqui, ó. Na base da pirâmide,
Então você percebe ali, ó, a população entre 0 e 4 anos, ela é em quantidade inferior à população de 10 a 14 anos. Então isso significa que a nossa pirâmide etária ela está passando por uma transição. E o que acaba acontecendo com essa nossa transição aí? Ela se confirma na pirâmide do censo de 2010, que nós já encontramos uma população com menos de 9 anos inferior. E por outro lado, se comparado com as pirâmides anteriores, o que é que nós acabamos tendo aqui? Olha lá, ó, aumenta o número de adultos e aumenta também o número de idosos. E essa pegada ela vai continuar acontecendo, certo? Ela vai continuar acontecendo e aqui nós temos uma projeção, porque o que provavelmente o censo que deveria acontecer, não sei se vai em 2020, ele vai trazer para nós. Olha lá, ó, uma grande quantidade da população adulta. Os adultos serão o grupo majoritário. Diminui o número de jovens na nossa população e aumenta o número de idosos, tá? Um tempo atrás aí, como nós percebemos esse fenômeno, era muito comum surgirem questões no nosso vestibular sobre a janela demográfica, né? O que seria aquele momento onde nós temos uma grande quantidade de mão de obra, que vai tratar justamente de ter a produção de riqueza em grande quantidade no país, que muitos países utilizaram essa janela demográfica para fazer o quê? Para enriquecer. A gente está em crise. Mas dessa questão da janela demográfica, hoje ela não está mais batida. Você toma cuidado para esse ano, para tal da reforma da Previdência, né? Como você pode perceber, então, década após década, a nossa população ela está com uma quantidade menor de jovens e a tendência natural é nós temos uma quantidade maior de idosos. Como é que funciona a Previdência? Os adultos contribuem com a Previdência para pagar a aposentadoria do idoso. Então sempre funcionou muito assim, porque você tinha o quê? Uma quantidade significativa de adultos e trabalhadores e por outro lado, não se vivia muito, então vamos embora, funciona. Só que agora esse processo demográfico, essa dinâmica demográfica está mudando. Nossa população está cada vez envelhecendo mais. Então menor quantidade de pessoas contribuindo com a Previdência e uma maior quantidade recebendo. Isso pode gerar problemas. Não tem como fechar a conta. Então, por isso que recentemente o governo brasileiro fez uma reforma da Previdência. Você trabalha um número maior de tempos, contribui com mais e se aposenta mais tarde. Segundo eles, é a única forma de nós fecharmos aí essa conta, senão não teria condições. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.